Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? É um grande privilégio poder estar aqui, falando realmente do que Deus tem feito na minha vida, do que realmente Ele falou comigo durante essa semana, para que a gente possa compreender o propósito dEle para as nossas vidas. Eu tenho certeza que é um momento muito especial quando nós nos reunimos aqui como igreja e nós adoramos Ele com o nosso coração, com as nossas vozes, com as nossas canções. Quando nós dobramos o nosso joelho e consagramos a Ele todo o nosso entendimento, toda a nossa confiança nele, nós acreditamos que realmente isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós cremos que realmente esse é um momento para nós estarmos compreendendo tudo que Ele tem feito na nossa vida, direcionando isso nessa noite. E não diferente de como foi todo o mês de fevereiro, de fato nós falaremos uma parábola especificamente nessa noite. A parábola do semeador. Então eu te convido a estar abrindo a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, o verso do 3 ao 9. Eu te incentivo a estar lendo na tua Bíblia física ou digital, acompanhando essa passagem, que é uma passagem extremamente simples. Nós já lemos diversas vezes, a maioria de nós já leu essa passagem, Deus já falou conosco através dessa passagem, porém nós vamos aprofundar um pouco mais hoje, compreender o propósito do nosso coração, compreender o que Deus vai falar conosco através desta palavra. A parábola do semeador diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Agora no verso 8, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. No verso 9, a seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Amém? Essa é a palavra que nós vamos nos ater essa noite, que nós vamos depositar aí a nossa atenção, vamos estar aprofundando um pouco mais ela. Para compreender um pouco mais o que Jesus estava falando nesse momento, nós contextualizamos qual era o cenário. Jesus estava ensinando junto ao mar, é o que a palavra diz, e que existia uma grande multidão naquele local. Todo tipo de pessoa se reunia ao redor de Jesus para ouvir dele, para ouvir dos seus ensinamentos, para ouvir o que Jesus tinha para falar. Atraídos principalmente pelos grandes feitos que Jesus já tinha feito. Se nós voltarmos a alguns versículos, alguns capítulos anteriores, em Marcos, Mateus, Lucas, a gente vai ver que Jesus já tinha feito grandes obras até aquele momento. Jesus já havia curado, já havia libertado, já havia curado a sogra de Pedro, o leproso, o paralítico. Então todos esses sinais e todos esses feitos atraíram muitas pessoas para aquele local, onde de fato Jesus estava ensinando. O que é muito comum nos dias de hoje, quando nós vemos, toda vez que nós anunciamos boas novas, todas as vezes que nós falamos de algo que alguém pode fazer por nós, que Deus pode fazer por nós, que Jesus pode fazer por nós, geralmente atrai grandes multidões. As pessoas estão muito sedentas pelo que Deus pode fazer por elas. E não tem nada de errado com isso. Porém, se nós nos atermos somente a isso, somente ao que Deus pode fazer por nós, nós teremos uma vida cristã muito rasa, muito superficial, muito mendigando bênçãos do nosso Deus, enquanto Ele tem algo muito mais profundo para nos oferecer. Neste mesmo momento, Jesus cita e começa a ensinar através de parábolas, que é uma forma simples de explicar coisas profundas, de explicar espiritualmente, coisas espirituais de uma maneira muito simples, com elementos que essas pessoas já estavam acostumadas. A gente vai ver muito durante essa palavra a ministração falando sobre terra, sobre semente, sobre um semeador, sobre aves dos céus, que naquela época, entendendo esse contexto que a gente está olhando aqui agora, era muito comum para aquelas pessoas.
Então, de fato, é uma forma de apresentar a palavra de uma maneira de fácil entendimento, que era o grande propósito de Jesus, ensinar a palavra de uma maneira que todos pudessem compreender. Quando a gente observa um pouco mais dessa palavra, nós temos dois principais elementos, sendo um deles a semente, que é representada aí, a semente é representada, a palavra de Deus é representada pela semente que é viva, que é eficaz, que transforma as nossas vidas, que realmente é o melhor que nós poderíamos buscar em Deus. Muito além do que as suas bênçãos, muito além do que Ele pode fazer por nós, a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas, que age realmente como um divisor de água nas nossas vidas, a ponto de ser antes de conhecer a Cristo e depois. É muito comum nós falarmos, mas isso eu fazia antes de me converter, antes de conhecer a Cristo, e realmente esse é o propósito, que nós tenhamos uma nova vida a partir do momento que nós conhecemos a Cristo. E é esta semente que é falada nesta passagem. Então, toda vez que a gente ouvir sobre semente, nessa passagem está falando da palavra de Deus. O semeador é todo aquele que lança a semente, que fala da palavra, que apresenta ela às pessoas. O segundo termo extremamente importante para nós é o solo. A gente pode ver aqui que o solo é representado pelo coração do homem. Por incrível que pareça, todos nós que entramos aqui e até agora nós apresentamos um culto ao Senhor. Desde o momento que a gente começou a liturgia, que começaram os louvores, que começaram as orações, que nós dobramos o nosso joelho, cada um de nós entregou para o Senhor o nosso culto. O nosso culto racional, o nosso culto com alma, com essência. Porém, a palavra fala que nem todos entregam o seu culto da mesma forma. O solo é como eu recebo a palavra, é a disposição do meu coração. Assim como eu entrei aqui hoje, dobrei o meu joelho, orei, eu entreguei o meu coração para o Senhor. Eu posso ter entregado ele totalmente ao Senhor, eu posso ter detido toda a minha atenção durante a ministração dos louvores, do que foi falado sobre os missionários e tudo, ou eu posso ter entregado 10%. Eu posso ter simplesmente escutado parte daquilo que foi ministrado, cantado simplesmente porque era uma canção que eu gosto, ou eu posso ter cantado com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, como se a minha vida dependesse daquilo. E é isso que a palavra nos exorta a fazer. Dar credibilidade à palavra, entregar de fato o nosso melhor quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor. E olha que interessante, o semeador não escolheu o tipo de solo que ele lança a semente. A palavra diz que o semeador simplesmente saiu a semear e jogou a semente. Tanto é que parte delas caíram à beira do caminho. Outras em terra rochosa, outra em terra com espinhos e outra em terra boa. O que isso nos ensina é que a palavra é para todos. A palavra ela é semeada em todos os tipos de solo. Nós estamos recebendo a palavra hoje. E o que vai determinar de fato quão vai ser a colheita, quão grande vai ser a colheita, ou se vai existir uma colheita ou não, é a forma com que eu estou abrindo o meu coração para receber essa palavra. Por quê? A semente é a mesma, porém o que vai determinar o tipo de colheita é o solo. É o quão eu dou atenção para a palavra que está sendo ministrada. Não somente nos cultos, toda vez que eu escuto uma palavra, toda vez que eu dobro o meu joelho em casa para orar, para ir lá para o meu quarto, a profundidade, o quão eu entrego o meu coração naquele momento, está entregando o tipo de solo que eu sou. Então, esses conceitos são fundamentais para a gente conseguir compreender de fato essa passagem de uma maneira muito mais ampla e plena. A gente vai perceber nessa próxima tela que de fato existe um tipo de semente e 4 tipos de solo. A beira do caminho, que a gente citou, o terreno pedregoso, depois disso, a terra que tem espinhos entre essa planta que frutificou, que brotou, e por último, a terra boa. A gente vai estudar agora, entender um pouquinho mais as demais passagens, cada tipo desse solo e o que significa. E eu estudando essa palavra, eu vi o Natan falando que o louvor falava muito com ele, que falou primeiramente com ele, depois com a igreja, a administração. Essa mensagem falou muito comigo, com que tipo de terra eu tenho sido, com que tipo de atenção eu tenho dado para a palavra, qual o espaço que a palavra de Deus tem tido na minha vida. Será que ela é momentânea, só quando eu preciso dele, ou não? Aqui realmente é a minha base de vida, é onde eu deposito as minhas esperanças, e é isso que Deus vai falar conosco nessa noite. O primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. É um grupo de pessoas
que possuem um coração duro, que é uma terra compactada, que é difícil da semente conseguir brotar. Ela não é uma terra propícia. Ela não apresenta elementos, ela não acolhe essa palavra. Esse grupo de pessoas está representado pelas pessoas que escutam a palavra do Senhor, que até escutam a palavra do Senhor. A gente costuma dizer que tem uma grande diferença entre ouvir e escutar, né? As pessoas até ouvem a palavra, mas não acolhem. Existe um grande interesse, como a gente falou anteriormente, no que Deus pode fazer para mim. Eu vou começar a frequentar uma igreja porque lá as pessoas são bacanas, eu consigo escutar uma palavra boa que até agrada o meu coração, mas não passa disso. São realmente ouvintes da palavra. É uma semente que ela não é germinada, ela simplesmente fica depositada. É como se a gente estivesse sentado aqui, escutando a palavra do Senhor. A gente falou assim, poxa, legal essa palavra. Realmente ela fez a diferença na vida de quem lá escreveu a Bíblia, mas não é esse o sentido. A Bíblia não é um livro de fábulas, onde a gente lê e vê histórias muito bonitas, falando assim, nossa, que interessante, que bacana. Não, é um livro, é um manual de instruções que nós precisamos colocar em prática. E esse grupo de pessoas que são representados pela terra, à beira do caminho, são simples ouvintes da palavra, não praticantes. E a Bíblia fala que as aves do céu vêm e retiram essa semente e levam. Na verdade, as aves estão simbolizando o inimigo, que quando a palavra não gera, não germina, não é cultivada, o inimigo vem e a rouba. Muitas vezes é comum a gente falar assim, poxa, a gente estava no culto domingo e estava uma bênção. Realmente a palavra estava muito boa, o louvor estava muito bom, mas quando a gente perguntar para essa mesma pessoa na segunda, na terça, sobre o que é a palavra, dificilmente ela lembra do que foi ministrado. Nós muitas vezes acontece isso, né? Na verdade, a palavra que é ministrada no domingo, só citando o exemplo do culto, é o nosso alimento para que a gente fique ruminando e nos alimentando daquilo durante a semana. Então, as pessoas que estão representadas nesse grupo, à beira do caminho, são simples ouvintes da palavra. Elas não frutificam, elas deixam essa semente exposta e automaticamente o inimigo vem e rouba essa semente, impedindo que ela venha frutificar no coração de quem a recebeu. Até vivem uma vida religiosa, que foi o que a gente disse, até vem para o culto, até escuta a palavra, até simpatizante com a palavra do Senhor. Nossa, a palavra é muito boa, é bacana, mas ela não é só para ser boa, ela é para ser transformadora. A palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações para que mude a nossa vida, para que a gente se abstenha do que nós fomos, do que nós somos, para que a vida de Deus habite em nós. Não é o propósito que está sendo representado por essa terra à beira do caminho. São indiferentes à palavra e aos seus efeitos. Pode ter o melhor pregador, pode ser a palavra mais eloquente. É uma escolha frutificar, é isso que a gente precisa entender nessa noite. Eu escolho receber a palavra, frutificar ela no meu coração, ou eu escolho o mais fácil, que é simplesmente ficar ouvindo a palavra. Ela não vai surgir efeito nenhum na minha vida se eu não colocar ela em prática. Ela realmente é o tipo de pessoa que sabe tudo, que decidiu dirigir um carro, começou a estudar como é que faz para dirigir um carro, leu todos os manuais, foi na autoescola, fez toda a parte teórica, mas nunca começou a praticar. Nunca vai, de fato, ter uma mudança na sua vida. Então é importante, nós viemos a compreender que a palavra é para ser utilizada, era para ser instrução para as nossas vidas. E agora a gente entra no segundo tipo de solo, que é o terreno pedregoso. Olha que interessante. Essa aqui também pode ser conhecida como uma terra rasa, ou seja, tinha uma pedra muito grande e uma camada de terra em cima. Mas diferente do primeiro solo que a gente entendeu, esse grupo de pessoas recebe a palavra, acolhe ela, e ela germina e começa a crescer. São pessoas que até ouvem a palavra e têm a compreensão, não são totalmente isentos como o primeiro grupo que a gente viu. Ele crê por um tempo, se emociona durante o culto, a gente levanta as mãos, adora. Não tem nada errado contra isso. Mas são pessoas que vivem de momentos de fé. São os encontros que a gente faz em determinado lugar, que esse sim Deus fala comigo. É aquela oração daquele pastor que isso sim fala comigo. É aquele tipo de mensagem que realmente agrada o meu coração. Não tem raiz, não tem profundidade. São superficiais. Optaram por ter uma vida superficial porque ela é mais fácil.
Enquanto eu venho, eu sento, me alimento na igreja, eu estou recebendo uma palavra da parte de Deus, e aquilo está falando ao meu coração, que tudo vai dar certo, eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do alto, e tudo isso é muito bom para nós, porém isso não cria a raiz, é de uma maneira muito superficial. Então, toda vez que vem o vento, o sol, os momentos difíceis, que vão vir para todos os solos que a gente viu até então, esse tipo de terra é muito afetado e não consegue se manter, porque não possui estrutura. A palavra diz que não possui raiz em si mesmo. Ou seja, não consegue comportar o dia mau. Não consegue subsistir aquele vento, aquele sol, e acaba desistindo. Vive um ciclo, um loop infinito, sabe? O loop que sempre fica fechado, vai até certo ponto, se emociona, tem um relacionamento com Deus, vem as dificuldades, cai, deixa as suas emoções o dominarem, depois de um tempo volta, se conserta com Deus novamente, vive as emoções, quando vem as dificuldades, cai novamente e fica nesse ciclo infinito. Por quê? Porque não existe raiz para dar o próximo passo, não existe de fato estrutura, não existe maturidade para esse grupo de pessoas para seguir avançando. Vivem apenas o momento, simplesmente a circunstância. Não houve uma conversão genuína ainda nesse grupo de pessoas. Apesar de germinar essa semente, apesar de conhecer a palavra do Senhor, de serem ministrados por ela, não existe profundidade, não existe uma verdadeira conversão dessas pessoas. Por quê? Porque quando existe uma conversão verdadeira, de fato existe transformação na vida, existe negação das minhas vontades. Ela deixa se levar muitas vezes pelas suas emoções. E a fé que era tão promissora, às vezes a gente vê pessoas vindo na igreja, até mesmo ministrando uma palavra, ou orando, ou à frente de algum projeto, a gente fala, nossa, a pessoa realmente está evoluindo, Deus está tratando na vida dela, está agindo, está sendo uma bênção, mas como não existe raiz, logo depois de uma pequena porção de tempo, essa pessoa acaba cansando. Por quê? Porque não existe estrutura na sua palavra. E aí, essa fé que era tão promissora, que poderia realmente ir para outros patamares, outros níveis de relacionamento com Deus, acaba voltando no início. Essa fé que era tão bacana, que era tão interessante, dá lugar à velha forma de viver. É um grupo que se satisfez em viver no raso. É suficiente viver no raso por um tempo, com as suas emoções, voltar, experimentar novamente. Depois a gente entra no terceiro grupo de pessoas, que é representado pelo solo entre espinhos. Olha que interessante esse grupo que está sendo representado aqui. Ele tinha tudo para ser terra boa. Porque fala que a terra não é rasa. Essa terra entre espinhos não é rasa. E não fala que ela é dura também. Pelo contrário, diz que ela germina essa semente. Ela permite que a palavra do Senhor entre no seu coração, que faça morada, que crie raízes dentro dele. O grande problema é que existe uma mistura do que é a palavra do Senhor, do que está sendo ministrado, do que está sendo fortalecida a sua fé, com todas as outras opções do mundo. Com todas as outras coisas que também me geram confiança, que também me apresentam esperança. A palavra causa um grande impacto no início. Se dispõe a ter uma vida pela palavra. Porém, quando vêm as dificuldades, quando vêm os momentos difíceis, se agarram em outras coisas. É como uma planta crescendo no meio de espinhos. Os espinhos vêm, a erva daninha vem, e esses elementos aqui representados como espinho, como a erva daninha vinda, ela suga os sais minerais da terra, sugam ali as vitaminas desse solo, enfraquecendo a planta. Então, toda vez que eu uso outra situação, outra ferramenta como base para a minha vida cristã, que não há palavra, eu vou enfraquecendo. Aquela palavra que foi ministrada no domingo, que era super forte, que falou comigo, ela já não parece tão boa, ou uma verdade absoluta na minha vida, quando eu começo a enfrentar as dificuldades. Para esse grupo de pessoas, Jesus não é o único caminho. Para esse grupo de pessoas, Jesus é um caminho a mais. É mais uma das opções. Ou seja, não conseguiram entregar toda a sua confiança e toda a sua esperança no Senhor. Vivem uma vida parte
crendo no Senhor, parte desconfiando, parte acreditando na transformação que está agindo dentro da sua vida, parte acreditando no dinheiro que tem, parte acreditando no conforto que tem, parte acreditando na sua própria família. É um grupo de pessoas muito confuso que ainda não tomou a sua decisão. Os espinhos a enfraquecem e agem como um limitador. Novamente, essa pessoa vai até um determinado ponto, porém, os espinhos acabam ocupando um grande espaço na sua vida. Eles são conhecidos como esforçados, porém nunca plenos. São pessoas que se dedicam, que se esforçam, que tentam mudar, que se envolvem em projetos na igreja muitas vezes, porém quando vem a dificuldade, acabam buscando outros elementos, outras ferramentas, outras formas. Olha que interessante que, por último, a palavra não tem peso suficiente para sustentá-la, ou ela não dá crédito suficiente para que a palavra seja o único caminho. Ela acaba utilizando a palavra como uma das formas, como uma das maneiras de levar a sua vida. E quando começa essa mistura de parte, de conselhos mundanos que a gente recebe, e é tão interessante porque quando nós lemos a palavra, nos dedicamos à nossa casa, ou quando somos ministrados, essa palavra fala tão forte ao nosso coração, que parece que vai explodir, né? A gente sai daqui transformado, fala, nossa Deus, que bacana que tu falou comigo através dessa palavra, realmente eu precisava ouvir isso, mas para este grupo de pessoas, quando vem o dia seguinte, o decorrer da semana, que se escuta um conselho de uma pessoa que não é cristã, quando se escuta um conselho de um coach da internet, quando a gente vai lá nos rios do celular e fica passando os vídeos, né? Tem tanta coisa lá que a gente pega como verdade, como se fosse o próprio Deus que tivesse escrito, né? Uma mistura naquelas videozinhos de parte da palavra, parte do achismo, parte disso, parte daquilo, e vira uma confusão na nossa mente que nos enfraquece. Por quê? Porque de fato nós estamos misturando tantas coisas e dando o mesmo peso, muitas vezes, para rios, para vídeos, para TikTok, do que a gente dá para a palavra. Então, quando nós fizemos isso, nosso coração enfraquece, a nossa fé não suporta e acaba sendo sufocada, como diz essa própria palavra, pelos espinhos e pelas ervas daninhas que vêm. Esse grupo de pessoas não consegue viver o Provérbios 3:5, que diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas até agora a gente viu 3 solos que, pelo menos, eu não gostaria de ser, e não é ninguém que está aqui, amém? Amém? A gente vai agora para o 4º solo, e o último. E esse é o solo que nós deveremos ser. Esse é o solo que cumpre o seu propósito. Esta é a terra boa, essa é que foi criada para frutificar, é a terra que compreendeu, que acolheu a semente, que oferece condições ideais para essa semente germinar. É o tipo de solo que recebe essa semente como se a sua vida dependesse disso, como se realmente estivesse vivendo o seu pleno propósito. E quando essa semente chega, ela tem todas as suas vitaminas, a umidade da terra propícia, e essa terra encontra o seu propósito de viver. Esse é o nosso objetivo. Esse grupo de pessoas, que é o que estamos aqui, escuta a palavra e dá crédito para ela. Ele realmente crê de todo o seu coração que a palavra ministrada, que o que está sendo ministrado ali é um manual de vida, onde me ensina o que eu preciso mudar, aonde eu preciso crescer, quais são as coisas que eu preciso negar, porque a vida cristã ela é muito envolvida com renúncia. É muito de eu deixar a minha vontade de lado para que a vontade de Cristo viva dentro de mim. E a palavra diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Então, toda vez que eu for fazer a minha vontade, toda vez que eu for abrir mão de alguma coisa para fazer a minha vontade, eu vou estar muitas vezes indo contra a palavra. A palavra implica em renúncia. Essa palavra ocupa um espaço grande dentro do meu coração. Quando a gente faz aqueles testezinhos da escola, que as crianças faziam muito, né, da semente lá dentro, num copo transparente, a gente vê, quando ela começa a germinar, o que ela faz? Ela expande, ela abre aquela semente e começa a sair raízes ali dentro. E automaticamente esta terra precisa ceder espaço para que essa semente cresça e estenda as suas raízes dentro dessa terra. E é o que Deus está falando conosco nessa noite.
de dar espaço para que a palavra viva dentro de nós. É impossível que a palavra cresça dentro de nós, mantendo a nossa vontade, todo o que nós entendemos como importante, todo o nosso querer. Uma vai ter que ceder espaço para a outra. E toda vez que nós vimos essas sementes estendendo as suas raízes e essa terra renunciando o seu espaço, permitindo que essas raízes cresçam, existe uma transformação de fato dentro de nós. Isso implica em raízes profundas, porque no dia mau, porque infelizmente, tanto para nós que somos terra boa, quanto para a terra seca, como para a terra árida, para quem não acredita em Jesus, para quem não acredita no Evangelho, o dia mau vai chegar também. Todos nós aqui somos provas disso, que por mais que, parece que às vezes quando a gente se volta para Deus e começa a fazer as coisas certas, parece que é pior ainda, né? Vem mais tribulações, vem mais provações, mas o grande diferencial que tem realmente entre uma pessoa que não crê em Cristo, que leva uma vida superficial, para nós que somos terra boa, que frutificamos, que cumprimos o nosso propósito, é quem vai estar do nosso lado nesse momento. Todas as vezes que nós tivermos dificuldades, se nós formos terra boa de fato, Cristo vai estar do nosso lado, nos orientando, nos ensinando. Quantos de nós aqui já tirou um período assim para orar e parece que o nosso ouvido fica mais sensível? Eu vivi semana passada, contei para minha esposa, e eu ia falar uma coisa e veio uma voz, não faz isso, não faz isso. Eu levantei para falar e parece que aquela voz aumentou a intensidade na minha mente. Não fala, não faz. São instruções que todas as vezes que nós cedemos espaço para essa boa terra frutificar dentro de nós, começam a ser mais sensíveis ao nosso ouvido. Nós começamos a ser, de fato, pessoas mais parecidas com Cristo. Porque o nosso propósito também de nada adianta a gente ser terra boa, a gente ter todos os elementos, todas as vitaminas, todos os sais minerais, for realmente uma terra boa se nós não frutificarmos. O nosso propósito é de frutificar. Se nós formos a melhor terra que existe, um campo mais lindo, e não existir frutos, não existir frutificação, o nosso propósito é em vão. Porque de fato nós fomos criados para fazer a boa vontade do Senhor. E quando nós cumprimos isso, nós estamos de fato vivendo o nosso propósito. Resumindo tudo que nós falamos até agora, existem 4 tipos de solo, certo? E o solo é representado pelo coração do homem. Então o nosso coração está sendo representado por esse solo. Existem 4 tipos de solo e apenas um tipo de semente. A palavra do Senhor é única, imutável, transformadora, que realmente muda a nossa sorte. O tipo de solo é quem determina a colheita. A semente é a mesma, o solo não. E o mais interessante dessa noite é que nós podemos escolher qual tipo de solo que nós queremos ser. Eu posso ser uma terra árida hoje, eu posso ter entrado uma terra árida aqui nessa noite, mas cabe a nós escolhermos se nós queremos ser terra boa, se nós queremos dar crédito à palavra, se nós queremos ter uma vida de transformação, detendo toda a nossa atenção aqui, voltando todos os nossos pensamentos para a palavra, entendendo e compreendendo que realmente não queremos mais confiar somente em nós mesmos, que precisamos de um Deus que governe as nossas vidas, que precisamos de um Deus que muda a nossa sorte. Quando nós compreendermos isso em essência e permitirmos que realmente Deus faça morada dentro de nós, a nossa transformação será completa. E a pergunta, para finalizarmos, é: que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo nós somos? Que solo que entrou aqui hoje? Como é que eu entrei com o meu coração hoje aqui para escutar a palavra? Machucado muitas vezes, duro, de tantas situações que nós passamos, de tantas dificuldades, de tantas afrontas que nós recebemos, de tantas situações onde nós pensamos muitas vezes que Deus esqueceu de nós. Mas a boa notícia é que não importa qual tipo de solo que nós somos. O que importa é que existe
salvação para nós. Existe a possibilidade de nós sermos terra produtiva, de cumprirmos o nosso propósito, de acolhermos a boa semente, de sermos transformados, de sermos de fato sal da terra, a luz do mundo, que foi o propósito pelo qual nós fomos criados. E existem 4 formas de ouvir a palavra do Senhor. Os 4 solos representados aqui nessa noite que nós vimos. Existem 4 formas, nós escolhemos qual nós queremos ser. O que nós precisamos tomar cuidado é que 3 delas levam à morte. Por mais que você fale, poxa, mas o solo lá da terra com espinhos, ela frutificou a semente lá, ela até teve uma transformação. Mas Deus nos chama por completo, nos chama para ter uma nova vida com Ele. Muito além das bênçãos que Ele pode dar, muito mais das coisas que Ele pode fazer por nós. Ele quer uma vida de relacionamento, de terra produtiva, de realmente cumprir o seu propósito, de enxergar realmente, de ter a mente de Cristo. E uma delas leva à vida eterna. Uma delas realmente traz cura para o nosso coração. Uma forma de ouvir a palavra que é toda a minha atenção. Como é que eu sou terra boa? É dando crédito para a palavra. É entrar aqui e falar assim, cara, as preocupações eu vou deixar lá fora. Por pior que elas sejam, por pior que segunda-feira esteja um caos no meu trabalho, esteja um caos com as pessoas que eu vou encontrar. Esse momento é nós sermos, de certa forma, nos direcionarmos para cá e falar, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua palavra nessa noite. Estarmos atentos a tudo que Ele está ministrando para nós. Isso faz toda a diferença, isso demonstra um coração sensível, um coração aberto a ouvir a palavra do Senhor. Viva o propósito praticando, que foi o que nós falamos até então. O propósito de nós, de sermos terra boa, é a prática de tudo que nós aprendemos. É a prática de tudo que foi ministrado, de tudo que é ministrado, de todas as vezes que eu abro a minha Bíblia em casa e começo a fazer a leitura. É este tipo de prática que realmente muda a minha vida, muda a minha sorte. Então, todos nós somos convidados nessa noite a sermos terra boa, a partir desse momento. Se você não é, se você já é, perfeito, é só continuar dando manutenção. O André sabe melhor do que eu ali, quando a terra está boa, é simplesmente dar manutenção. Mas talvez você, como eu algumas vezes, não somos essa terra tão preparada e tão boa até então. Ela vai precisar ser cultivada, ela vai precisar, aquela terra seca lá, aquela terra batida, à beira do caminho, ela vai precisar ser transformada, vai ter que cavocar naquela terra. E cavocar vai significar abrir mão das minhas vontades, abrir mão do que eu acho certo, abrir mão dos meus conceitos, abrir mão da minha vontade, para que eu possa frutificar a palavra do Senhor, para que ela possa ser acolhida no meu coração e dê bons frutos. Talvez eu seja aquela terra rasa, que eu até conheço, Senhor, mas de uma maneira muito superficial. Que a nossa oração nessa noite seja, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero romper com essa terra rasa. Eu quero romper com esse momento de te conhecer de maneira superficial. Eu quero ter uma vida plena contigo. Talvez nós sejamos a terra com os espinhos, que são sufocados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades e pela nossa forma de achar que conseguirmos resolver as coisas. Que a nossa oração nessa noite seja, Senhor, muda a minha mente, que Tu venha a ser prioridade na minha vida, que eu realmente venha entregar o meu coração de uma maneira plena para Ti nessa noite. Eu quero frutificar, eu quero ser terra boa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos estar orando nesse momento. Essa palavra do Senhor que falou ao nosso coração, te convido a fechar os teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento por essa palavra ministrada aqui, a qual nós podemos ouvir a Ti, Deus. Que nós venhamos a dar credibilidade à Tua palavra, que nós venhamos a ser terra boa, que nós venhamos a frutificar, que nós venhamos a ansiar pela semente, Senhor, que nós venhamos a crer em Ti com todo o nosso coração, porque a partir disso, sim, Deus, a nossa vida vai ser transformada, mas a nossa família vai ser transformada também, Deus. Os nossos parentes, Pai, aonde quer que nós andemos, nós sentiremos a Tua presença,
E seremos como luz, Senhor, para aquelas pessoas. Que nós venhamos a cumprir o nosso propósito nessa terra. Que o Senhor possa contar conosco. Nós abrimos mão da nossa vontade nessa noite para que o Senhor possa frutificar, Senhor. Para que Tu possas realmente, Deus, estar vivendo dentro de nós. Nós Te damos total liberdade nessa noite para cumprir o Teu propósito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.